Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo. Que Deus abençoe grandemente o seu coração neste dia. Bem, muita gente cristã não está disposta a passar pelas provas. Veja, não é que você está sendo provado, mas a sua fé. As provas são diversas e algumas com temperaturas mais brandas e outras mais fortes. O assunto te incomoda? Pode até ser, mas você não pode fugir dele. É melhor saber sobre o tema e como essas coisas são mostradas nas Escrituras. Então vamos juntos ao vídeo de hoje. Acompanhe comigo. Vamos juntos. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, nos diz: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Quando Pedro escreveu este texto, no qual faz referência às provas suportadas por seus leitores, usou uma das palavras gregas que, em geral, se traduz como provas ou avaliação. Há, todavia, no Novo Testamento, duas palavras usadas para prova: peirasmos e dokimos. Ambas podem ser acompanhadas de sofrimento. Segundo os linguistas, dokimos carrega o sentido de prova, cujo objetivo é mostrar o valor ou qualidade da coisa posta à prova. Peirasmos, no entanto, faz referência às tentações ou provas com o intento de fazer cair, fracassar ou destruir. O diabo e os adversários de Jesus se mostram como agentes relacionados a essas provas e tais não eram originadas em Deus. As pessoas às vezes pensam que Jesus estava no piloto automático, espiritualmente falando, e que para ele era fácil responder à tentação. Na realidade, Hebreus 2,18 destaca exatamente o contrário. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, e aqui uma forma verbal de peirasmos, é poderoso para socorrer os que são tentados. Como Deus formou o Messias? Uma das maneiras que ele escolheu foi permitir que Jesus sofresse por meio das tentações. Note, tudo o que Satanás pôde fazer para afligir o Senhor Jesus, ele o fez, mas o Salvador permaneceu sem pecado. Muitos dizem: Jesus não sabe quão terrível é o que estou passando. Em verdade, deveriam saber que Jesus passou por uma situação muito pior que qualquer outra pessoa, pois ele experimentou todo tipo da prova, ou todo o peso da prova satânica. Por outro lado, Deus nos protege firmemente. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, nos assegura: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Ainda que as nossas provas sejam extremamente complicadas e duras, Deus sabe o quanto cada um de nós pode suportar e Ele não permitirá que esse limite seja ultrapassado. Mas saiba, Deus não pôs tais restrições sobre Jesus, de modo que Satanás tinha liberdade para verter todo tipo de prova sobre o nosso Salvador. A dor foi um aspecto necessário para preparar a Jesus como sumo sacerdote. Veja que interessante a afirmação de Hebreus capítulo 5, versículo 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Grande parte de seu sofrimento foi resultado das provas peirasmos, com as quais se deparou. Desde o princípio se questiona a origem do mal, como também se pergunta: por que sofre o justo? Nas Escrituras, Deus revela alguns aspectos da natureza e da razão de alguns dos nossos sofrimentos quando observamos o uso do termo peirasmos.
Satanás possui ódio contra Deus e seus filhos. Se você pertence ao rebanho do Senhor, então você possui um inimigo. Pedro, no capítulo 5, versículo 8, recorda a seus leitores sobre isso ao afirmar que Satanás, de modo ativo e constante, anda em derredor buscando a quem possa tragar. No versículo 9, o apóstolo mostra o sofrimento dos cristãos fiéis em todo o mundo, provendo a informação de que o sofrimento procede do diabo, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. O cristão precisa estar consciente de que a guerra não se acalmou desde que Pedro escreveu sobre esse tema, pois Satanás ainda causa dor aos filhos de Deus em todo o mundo, em toda a terra. Bem, irmãos, finalizo por hoje, mas quero destacar algumas coisas. Nenhum filho de Deus deve se amedrontar diante dessas verdades bíblicas. Eles possuem um inimigo em comum, mas Deus disponibilizou armas para todos com o objetivo de lutarem no combate contra o mal. Meditem em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18. Além das armas, devemos recordar que possuímos as promessas de Deus. E assim sendo, fique firme. Continuaremos no próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Então, meus irmãos, até lá e que Deus te abençoe imensamente.